Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Antes de ensinar sobre vendas, o Nathan Lima viveu o campo, de frente para o balcão, debaixo de pressão e com a poeira no rosto. Aprendeu vendendo, errou negociando e entendeu cedo que resultado não nasce de planilha, nasce de vivência. De vendedor de calçados e adesivos a palestrante e criador de conteúdo, ele percorreu cada centímetro da estrada colecionando histórias e aprendizados. Hoje transforma tudo isso em conhecimento compartilhado, com linguagem direta, crítica precisa e olhar realista sobre o mercado. Engenheiro agrônomo, publicitário e comunicador nato, tornou-se um verdadeiro tradutor do agro comercial. Fala o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. Nas redes, já conquistou milhares de seguidores com mensagens que provocam, ensinam e inspiram. Neste episódio, Nathan compartilha a própria trajetória, suas visões sobre o novo perfil do consumidor rural e os desafios entre gerações nas equipes de vendas. Defende que conhecimento técnico é obrigação, mas que entender o mundo do produtor é o que constrói relações duradouras no campo. Nathan Lima, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, né, algumas semanas atrás ali durante a convenção de vendas da Agrosol. Aliás, um abraço pessoal da Agrosol Sementes, grandes parceiros aqui do podcast do Patrone. E você foi um dos palestrantes e, cara, eu vi a admiração das pessoas que estavam lhe acompanhando, que já conheciam e já conhecem do seu trabalho, né, e vi também algo que eu falaria mais adiante, mas já vou trazer aqui, né, a tua simplicidade, a tua disponibilidade de conversar com todo mundo, de trocar ideias, isso faz você um cara realmente muito bacana, cara. Então, já te agradeço, te elogiando, parabenizando. Muito obrigado por dedicar esse tempo aqui para bater um papo comigo e com o pessoal que está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Obrigado, Patrone. Cara, tão bem demais. Fico feliz de poder estar trocando essa ideia contigo nesse espaço aqui. Parabéns aí pelo podcast, parabéns pelo trabalho. Pela primeira vez a gente conseguiu se encontrar dentro de um espaço, né? Então, tu estava lá fazendo toda a parte das apresentações com o nosso mestre de honra ali, né, para poder chamar mestre de cerimônia, não sei como é que chama, né, mestre de honra, mestre de cerimônia, não sei como é que chama, mas fico feliz demais, cara, por poder ter esse espaço aqui, por poder estar conversando com você, poder falar de agronegócio, poder falar das empresas. Manda um abraço também para a Agrosol, que possibilitou essa conversa com a gente, né, que possibilitou esse encontro. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. E, cara, vamos trocar ideia, vamos contribuir, vamos entregar aquilo que a gente sabe, vamos falar daquilo que a gente conhece, né? E, logicamente, contribuir para que o nosso agronegócio continue cada vez mais pujante, né? Maravilha, cara. Vamos em frente. Então, vamos começar ouvindo de você. O que você faz, Nathan? O que você entrega nas redes sociais? Por que as pessoas têm te seguido aí aos milhares, aí, com milhões de visualizações nas redes sociais, com mais de 100 palestras? Me fala um pouquinho do que você faz. O que as pessoas ficam atraídas pelo teu jeito de falar? Patrão, é assim, quando eu fui começar esse trabalho aqui, eu falo que ele não começou por conta de uma ideia do Nathan de querer ser palestrante, não estava programado, foi algo que aconteceu, mas muitas pessoas já tinham me falado assim, pô, você fala muito bem, você tem o dom da comunicação, eu sei que eu tenho que me aperfeiçoar muito mais, né, já fiz vários cursos aí para poder me aperfeiçoar na base da comunicação, mas essa minha linha de trabalho começou lá atrás, no agronegócio, começou com cooperativa, então eu era balconista de cooperativa, eu trabalhei vendendo para o produtor rural na ponta, depois eu fui para a representação comercial, depois de um bom tempo, eu fiquei 6 anos na cooperativa trabalhando a nível de balcão, fiz alguns atendimentos a campo também, tive uma pequena carteira de clientes de atendimento a campo. Então a minha linha de trabalho sempre foi vendas no agronegócio, tá? Desde 2012 eu estou nesse mercado. Então quando eu olho para aquilo que eu entrego hoje, boa parte da vivência que eu tive, patrão, é aquilo que eu entrego dentro das palestras. Então, isso acaba ajudando as pessoas, acaba meio que elucidando ou clareando o caminho para muita gente. Então, eu vejo que hoje eu consigo clarear o caminho e clarear aquilo que acontece dentro do nosso mercado, insumos principalmente, que é a minha especialidade, por conta dessa vivência, para pessoas tanto mais velhas quanto mais novas. Então, tanto para a galera que já tem muito tempo de mercado, quanto para a galera que já é um pouco mais nova. Então, a minha linha de atuação sempre foi em vendas. Só que daí eu comecei a falar sobre vendas no agronegócio dentro da internet, comecei a falar sobre atendimento ao produtor rural, e apesar de ser um mercado que já existe há muito tempo, pouco se falava sobre isso ou não tinha esse incentivo de forma direta para o agro. A galera falava muito de vendas de forma muito abrangente.
Então, como se tudo desse muito certo em qualquer cenário. E no agronegócio eu nunca enxerguei dessa forma. Eu falei, cara, o agronegócio não é assim. Tem muita particularidade, tem muita peculiaridade. Então, quando eu olhava para o meu mercado, eu pensava, cara, tem algumas coisas aqui que eu tenho certeza que se eu dissesse, mais profissionais concordariam comigo. E eu poderia talvez fazer um movimento, eu poderia impactar positivamente o cenário. E é isso que a gente vem conseguindo fazer, entregando a realidade daquilo que acontece dentro do mercado comercial do agronegócio, através da minha vivência. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou publicitário de formação também. Então, eu consegui unir essas duas coisas dentro dessa ferramenta maravilhosa que é a internet para poder entregar esse conteúdo para vendedores, para gestores. A gente está migrando um pouco para essa linha da gestão agora também, né? Já que agora eu sempre senti muita segurança de falar de vendas, Patrone, porque era a minha vivência. E hoje, como gestor e como líder de equipe também, eu sinto eu sinto esse conforto de poder falar sobre isso, dos erros e acertos, por conta de ter vivido. Então, eu sempre senti segurança de falar sobre algo se eu tivesse vivido aquilo. Então, talvez esse encaixe, talvez esse lado do pessoal reconhecer e falar, pô, que legal, e a gente conseguir trocar ideia, é por conta da vivência. Então, essa é a minha linha de trabalho hoje. Então, eu realizo palestras, treinamentos, capacitações, tudo voltado para equipes comerciais de vendas de insumos, vendas de máquinas também, dependendo, aí a gente consegue atender também. Então, é o trabalho que eu venho fazendo há mais ou menos aí 4 anos e meio, quase 5 anos já. E tem dado certo, né, cara? Isso é sem sombra de dúvida, né? Nossa, não, graças a Deus, tem dado muito certo, o alcance só vem aumentando cada dia mais, a gente vem conquistando muito espaço, graças a pessoas como você também, que abrem espaço para a gente poder conversar, Patrone. Então eu fico feliz por isso, porque quando a gente talvez é um pouco menor, por mais que tenha a mesma ideia, você ainda não tem o espaço, você ainda não tem ainda a relevância, né? E quando você consegue alcançar essa relevância, é muito legal. Só que daí eu me preocupo muito em me manter na minha simplicidade, assim, cara, eu sou um eterno aprendiz, então eu não sei de tudo, mas eu sei muita coisa. Isso eu posso dizer com tranquilidade, mas eu não sei de tudo, eu não tenho, como é que o pessoal fala, eu não tenho solução para tudo, mas eu sempre encontro talvez um caminho alternativo para que eu possa ajudar profissionais dentro da área a prosperarem mais, a ganhar mais dinheiro, ou a conseguir vencer uma barreira imposta pelo cliente, enfim. E aí a gente vai lidando, né? Graças a Deus tem dado tudo certo. Maravilha, cara. Deus abençoe. A gente, durante aquele momento em que a gente estava na convenção, após a sua palestra, eu estava conversando com uma das pessoas que estavam no público, né, que assistiram, e estavam falando sobre você. Eu falei, pô, foi muito legal a palestra, né, uma apresentação muito bacana, um jeito de conversar, um jeito de trazer os insights e tudo mais. E essa pessoa me perguntou, olha, mas você segue ele? Eu falei, não sigo ainda, vou começar a seguir. Eu falei, o que te faz seguir ele? Eu falei, ele tem uns comentários muito verdadeiros, muito ácidos, né? Fala de um jeito que muita gente não gosta, muita gente gosta, mas fala de um jeito muito direto. E aí essa observação me pegou assim, eu comecei a seguir e vi que você tem realmente uma clareza e uma força na hora de falar, sem medir palavras. Eu acho isso muito fundamental, porque isso é verdadeiro, né? A nossa linguagem do dia a dia ela é dessa maneira e é assim que eu vejo que você entrega. E ali você consegue, né, atingir o ponto exato, né, muitas vezes criticando quem está fazendo a pergunta. Eu acho isso sensacional, né, porque mostra a verdade, inclusive, na maneira de lidar com as impressões rasas que muita gente tem quando começa no mercado agro, acha que vai ganhar dinheiro de tudo quanto é forma, e você vai, de fato, respondendo aquilo, já dando uma criticada e já falando, bom, gente, vamos dar uma sacudida, vamos dar vamos se ligar, como dizem, né, na realidade desse setor, porque não é por aí. E fala um pouquinho disso, cara, porque eu sei que você, inclusive, tem um post que você coloca uma nota de esclarecimento lá, dizendo, olha, eu não vou mudar meu jeito de falar. Então, me conta um pouquinho desse cenário todo. Não vou mesmo. É assim, Patrone, eu sempre fui um cara muito polido, sabe? Eu sempre fui muito polido para poder falar, eu sempre pisei muito em ovos dentro do meu mercado. Só que quando eu estou no campo, quando eu estou rodando e quando eu estou conversando com o produtor rural, não tem esse lado polido da coisa. Você é sempre pancada seca, entendeu? O pessoal fala rasgado mesmo, e eu percebi assim, falei, porra, internet. Eu tento ser polido aqui na internet, mas parece que a galera não conecta, parece que não tá encaixando, porque a conversa é diferente. Quando você vai para nível de campo, você escuta a porrada o tempo todo. Quando você vai para a internet, todo mundo adula. Eu falei, velho, eu vou parar de fazer essa porra. Eu falei, eu vou fazer diferente esse negócio. Eu vou fazer do jeito que os caras falam dentro do campo, eu vou falar aqui também. Cara, comecei a descer o cacete. Do jeito que eu falo aqui mesmo, entendeu? Parece jargão, parece palavrão, mas não é isso. É a maneira de falar. O lado ácido que eu vejo é assim, ele vem para a crítica, mas não é a crítica a ponto de... Tem cara que fala assim, pô, Natan, às vezes você desmotiva o cara. Eu falo, velho, eu prefiro mil vezes desmotivar o moleque, desmotivar no sentido assim, eu prefiro 1000 vezes eu dar
a realidade daquilo que acontece no mercado para esse cara, do que ele ter que escutar um feedback negativo de um gestor na hora que ele chegar na ponta lá e acontecer alguma cagada porque ele não sabia aquilo que tinha que fazer. Então, eu começo a explanar essas coisas de uma maneira um pouco mais ácida, um pouco mais direta, um pouco mais do jeito que acontece no agronegócio, porque é aquilo que ele vai enfrentar no campo, é aquilo que o guri novo vai enfrentar. Então eu acabo conseguindo conectar aquele menino novo que está entrando no mercado com a realidade daquilo que daquilo que ele vai encontrar, pessoas que vão falar a língua que eu estou falando, pessoas que vão enxergar as coisas pela visão que o Natan tem, e isso acaba conectando também com gestores e profissionais que já têm há muito tempo. Eles falam, realmente, cara, é isso daí que está acontecendo, é desse jeito. E daí eu acabo conseguindo trazer essas duas frentes, tanto de quem tem muito tempo de mercado, quanto quem é mais novo. E eu consegui juntar isso por conta dessa acidez, por conta dessa verdade na fala. Só que isso vem unicamente da vivência que eu tive, Patrone, porque eu vivi essa realidade por muitos anos no campo. Eu sei as pancadas, eu já tive que... Cara, eu já tomei muita pancada na cabeça, eu já pensei assim, pô, vou largar a mão dessa porra, vou jogar tudo para cima. Então, assim, eu sei tudo aquilo que o vendedor pode pensar na hora que ele quer desistir, na hora que ele não quer fazer mais, na hora que ele não está motivado, e eu consigo juntar isso daí para fazer assim, cara, é desse jeito que você tem que enxergar, porque eu já caí nessa besteira de pensar como você estava pensando, e eu sei qual é o final disso daí. Então, eu pego muito aquilo que eu vivi, eu boto muito o meu feeling, o meu coração nesse negócio para poder falar, cara, não vai nesse caminho. É uma questão de tempo, é uma questão de mudança de pensamento, é uma questão de enxergar com outros olhos. Eu não gosto de usar muito o termo em inglês, né? Apesar da galera falar, pô, você tem que mudar o seu mindset, você tem que fazer isso. Não, eu falo assim, cara, só muda um pouco o teu jeito de pensar, só olha por outro ponto de vista, e eu trago outras visões, e isso acaba fazendo a galera poder enxergar. Inclusive, patrão, tem muito moleque que manda mensagem para mim e falou assim, Natan, você já me deu tanta pancada aqui, velho. Mas todas as pancadas que você me deu, eu não peguei para o pessoal. Eu peguei para poder fazer aquilo que você estava falando. Eu falei, cara, mas essa é a intenção. Tanto é que, quando um cara manda pergunta para mim, eu não falo o nome dele. Eu não julgo quem é. Eu não coloco se é menino, se é menina. Cara, eu falo, às vezes tem uma menina que manda uma mensagem, eu falo para você, ó, para você eu vou ser um pouquinho mais polido, mas você precisava escutar umas verdades. Mas é assim, ó, é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então eu não estou falando com a pessoa. Eu estou respondendo a pergunta. Então, o nível de maturidade da pergunta que vier é o nível de maturidade que você vai ter na minha resposta. Então, quanto mais, eu falo para a piazada, quanto mais cabaça for tua pergunta, filho, mais soco você vai levar, entendeu? Agora, se você vier com uma pergunta um pouco mais madura, pô, Natan, preciso disso, disso, disso. Eu falo assim, cara, ó, às vezes você não está olhando tal coisa, não está olhando isso. Tem que ver tal coisa, você tem que olhar por esse ponto de vista, já pensou em fazer isso, já pensou em fazer aquilo, aí vem para a linha de conselho, né? Aí vai, mas é tudo de acordo com a maturidade. Cara, eu acho sensacional isso e eu compartilho muito dessa tua visão, porque dizem, né, que a gente sempre, não é nem conselho, mas a gente aprende ouvindo um pouco das experiências de outras pessoas, né? E quando você divide a experiência que você acumulou na tua trajetória, o teu ponto de vista, o que você sofreu, o que você enxergou, né? Isso evidentemente é uma maneira de fazer com que as pessoas trilhem um caminho que não vá passar por isso ou que passe menos vezes por aquele ponto, né, de problema, né, de dificuldade. Eu acho isso muito legal. E aí, exatamente, né, nesse dia que nós estamos gravando aqui, eu vi um post seu em que uma pergunta, e você usou essa palavra logo na tua primeira fala aqui, na tua primeira resposta, que foi, você falou vivência, né? E aí eu me recordo, a pergunta era algo em torno, olha, que papo eu quero conversar com o meu cliente, mas não sei o que assunto eu posso conversar. E aí você trouxe uma resposta muito bacana, vai viver, né? Foram duas situações, falou, vai viver, porque aí você vai acumular bagagem, você vai acumular assunto, né? E você não vai inventar um tema ou estudar para falar sobre aquele tema, que isso não vai fluir uma conversa, naturalmente não vai desenrolar um negócio se for esse o objetivo, né? Por aí? É por aí, patrônio. Eu falo assim, ó, vou te dar um exemplo daquilo que acontece comigo. Não vou trazer só a vivência daquilo que eu tive no agro. Mas quando eu comecei esse trabalho, patrônio, e eu não tinha tanto alcance assim, o que eu tinha que fazer? Eu tava amarrado onde? Eu estava amarrado nas regiões onde eu conseguia chegar. Eu estava amarrado em conversar de forma direta com o dono de uma revenda, com o dono com um diretor de cooperativa, para poder estar vendendo os meus treinamentos, para poder estar vendendo os meus produtos. E eu ficava amarrado naquilo ali. Porque era ali o meu círculo, era aquilo ali a minha vivência. Então, quanto mais você vive o lado de fora, quanto mais você expande, mais possibilidades vão acontecendo. Então, eu digo assim para o menino, eu falo, beleza, você está nessa região aqui. Você está vivendo tudo aquilo que a região te proporciona viver? Porque para que eu pudesse acessar donos de revenda, eu tinha que estar na região onde ele estava, fazendo coisas que ele fazia, vivendo realidades que ele vivia, fora da realidade da revenda, para que eu pudesse instalar um gatilho de familiaridade.
Porque primeiro você tem que ser familiar para que você possa ter esse acesso. Eu falo que assim, não adianta você ter o contato do cara se ele não tem o teu contato salvo no celular. Se você tem um contato de alguém salvo, a probabilidade de você receber aquela ligação ou atender é muito maior do que você simplesmente ter o contato de alguém, né? Então, primeiro você tem que ser familiar. E eu olho para aquilo que eu faço hoje, patrão, porque lá no começo, quando eu não tinha tanto alcance, eu tinha que viver muito essa realidade da região para poder ter contato, para poder ter acesso, para poder conversar, para poder trocar ideia. Então, eu tinha que viver a realidade da região. Hoje, como eu falo do agronegócio comercial a nível nacional, o meu ambiente onde eu consigo conectar com vários empresários são os grandes centros. Então, eu estou em aeroporto o tempo todo, eu estou em grandes centros o tempo todo, eu estou com grandes personalidades o tempo todo. Então, isso me permite ter essa vivência, ter esse contato, porque muitas vezes é aquilo que o empresário, a nível nacional, quer enxergar. Ele quer alguém que tenha a mesma visão que ele quer alguém que tenha a mesma vivência, alguém que visite os mesmos espaços, alguém que esteja junto com ele. Então, eu falo por mim. Eu falo, cara, se eu não visitasse tanto aeroporto, se eu não pegasse tanto avião, se eu não me colocasse à disposição de ir para grandes centros, ou de fazer curso, ou investir em mim, ou de fazer viagens, talvez eu não tivesse esse acesso ao empresariado, porque o empresário ele quer ver isso, porque é o que ele vive. Então, quando eu falo para o menino, vá viver primeiro, ele tem que viver aquilo que a realidade do produtor rural, ele tem que viver a realidade do produtor rural. Então, assim, o que o produtor rural faz? Cara, ele vai para uma caçada, ele vai para um clube de tiro, ele vai para um laço comprido, ele vai para um team rope, ele gosta do churrasco, ele gosta de caminhoneta, ele gosta de visitar algum restaurante, ele gosta de visitar algum espaço específico. Cara, você tem que estar no ambiente dele. Alguma coisa você vai ter que fazer. Eu falo para todo mundo que churrasco, cerveja, apito, meu filho, isso aí une qualquer um, entendeu? Em volta de uma roda para poder conversar. Só que não adianta nada você estar lá sem ter a vivência desse cara. Por exemplo, você pesca. Ah, não pesco, beleza. O produtor gosta de pescar. Você vai falar o quê com ele? Ah, você caça? Não, o produtor gosta de caçar. Você vai conversar o quê com ele? Ah, Natan, eu só quero vender produto. Irmão, produto é a última coisa que você vai falar com o teu cliente. E antes, o que você vive? Qual que é o teu hobby? Tem coisa, eu te mostrei foto da minha garagem agora. Eu falo assim, cara, aquela garagem ali, tudo que eu tive a felicidade de conquistar, aquilo me conecta cada vez mais com uma quantidade de pessoas incrível. Porque eu gosto daquilo que as pessoas gostam também. Eu sou um ser humano. Então, você não é um vendedor, você é um ser humano. Então, se você não tem vivência, se você não vive, se você não tem experiência, se você não tem um hobby, se você não tem nada disso, você vai contar que história? É isso que eu falo. Você tem que ter história para contar. Se você não tem história, você não é interessante. Entendeu? O que você faz? Você só existe no mundo? Então, eu falo assim, pô, você está existindo ou você está vivendo? Então, das duas, uma. Entende? Não tem meio termo. Quer ser vendedor do agronegócio, você tem que viver, filho. É isso. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. E aí, Natan, aproveitando o termo vivência aqui e também você disse, né, que tenta trazer conselhos, a tua experiência tanto para a nova gurizada, né, quanto para os que já estão há mais tempo. Vamos tentar dividir aí por épocas mesmo, né? Para os mais novos, acho que dá para seguir com o que você está dizendo aí. Depois a gente vai falar um pouquinho para os mais experientes, para entender essa transformação que a gente vivencia no dia a dia, né? Porque isso também é muito legal, você tem um ponto de vista muito bacana sobre isso. Para a geração mais nova, Patrone, vamos tentando dividir essas duas, né? Até trago esse tema bastante dentro das palestras, né? É um conhecimento que eu adquiri com um grande professor chamado Dado Schneider, que é um dos maiores estudiosos das transições de geração a nível Brasil, né? Então é um professor gaúcho. O Dado me ensinou muito sobre isso, cara, acompanho demais ele, então até mando um abraço para o professor Dado.
Inclusive, patrão, é um cara que você pode até trazer para cá, tá? É um baita de um cara que tem uma conversa muito boa também. Não sei se ele já veio também para conversa com o patrão. Tá na lista, com certeza. Tá no pente, mas coloca para o professor Dato que ele vai ter uma conversa muito legal. E quando a gente vai falar assim para a realidade do agronegócio com essa divisão de gerações, os mais novos têm percepções diferentes dos mais velhos. Então, a nível comercial, patrone, o cara que é mais velho, ele já está um pouco mais estacionando, sabe? Ele se estaciona muito mais do que a galera mais nova. Eu vou separar essas duas coisas aqui. O cara que é mais velho, eu vou falar assim, a galera que já tem mais de 15 anos de mercado, mais de 20 anos de mercado, esse cara ele já está num movimento um pouco mais cansado, sabe? Então ele já. Ah, eu entendo como é que funciona, porque eu tenho contato com fulano, porque eu tenho contato com ciclano, e todo mundo acha que o agronegócio é um mercado gigantesco, quando a gente fala de quantidade de pessoas, mas não é, patrônio. O agronegócio, em quantidade de pessoas, ele é um ovo, tá? Então todo mundo conhece todo mundo no final das contas. Então alguém tem um contato de um cara ali, que tem um contato de um cara aqui, e por aí vai. E quando a gente vai falar dos mais velhos, eles se estacionam muito em cima do network que eles já conquistaram, se estacionam muito em cima das pessoas que eles fizeram contato lá atrás, do amigo, dessa abertura de mercado. Isso, obviamente, possibilita ele fazer muito negócio. Só que isso, lógico, tira um pouco daquela vontade do cara de fazer brick, como ele tinha no começo, quando ele não tinha todo esse acesso. Então, eu falo que, assim, hoje, o que eu tento bater muito em cima para a galera mais antiga é ele recuperar essa força, recuperar esse ímpeto de querer fazer um pouco mais, né? De querer fazer negócio com um pouco mais de vontade, não somente pela força do fluxo do network que ele criou. Então, eu falo de ter vontade, de ter ímpeto, de querer ir atrás, de querer vender, isso é muito importante, porque eu tento não perder isso daí, né? Junto com o meu time também. E para a galera mais nova, patrônio, eu vejo assim, falta muita resiliência, sabe? Então a galera mais nova tem uma ansiedade gigante dentro desse mercado. Então essa geração mais nova, ela tem um nível de querer atingir os próximos níveis de uma forma muito rápida. Então nós que somos mais velhos, nós somos da geração para trás dos anos 90 ali, anos 90 para trás, a nossa geração aprendeu que tudo acontece no seu tempo. Então você passa por uma escadinha, você vai crescendo, você vai crescendo. Como diria o pai, né? A mãe, você começa de baixo, você não vai começar de cima. Então você vai construir a sua escadinha, sempre respeitando os mais velhos para que você possa estar atingindo aquilo que você quer atingir. Os mais novos já vieram numa realidade diferente. Então, as pessoas que nasceram depois de 98, patrão, e depois dos anos 2000, já vem numa pegada onde o pai abaixa para conversar com ele. Isso traz uma posição de, cara, eu não preciso necessariamente saber o que esse cara sabe para poder ter o respeito, porque essa criança que nasceu depois dos anos 2000, desde que ela nasceu, o pai e a mãe já olhavam para ela no olho, nível a nível. Enquanto nós, dos anos 90 para trás, a gente olhava pai e mãe numa posição hierárquica, né? Então a gente olhava para cima. Então isso já muda totalmente o jeito de entender as coisas. Então, a galera mais nova, com acesso facilitado, com acesso à informação, com acesso à internet, talvez não tenha aquilo que a gente foi ensinado a ter, que é um negocinho chamado merecimento. Então, a gente tinha que merecer chegar em algum lugar, enquanto a geração mais nova, por conta do acesso facilitado à informação, por conta da maneira como foi criado, por conta da conversa um pouco mais polida, por conta daquela, como é que fala, educação positiva, né, que a gente chama hoje, né, patrão, né? Por conta dessa linha de educação, essa galera hoje acaba se comportando de uma forma totalmente diferente. Ah, talvez eu mereça porque eu existo. Cara, isso não acontece. Quando vem para a realidade do mercado, isso acaba tendo um choque de realidade. Então, o guri hoje, eu vejo muita consultoria, eu vejo muito RH reclamando hoje, patrônio, da galera assim, Nathan, tá difícil contratar porque a molecada hoje, eles querem ter o maior salário do mundo. Eu falo que hoje, lógico, né, as empresas, elas tem muita empresa que está pagando pouco, eu não vou negar isso daí, né, tal. Mas os profissionais mais novos querem o maior salário do mundo e querem fazer exigência até da caminhoneta que ele vai estar utilizando para poder trabalhar. Eu falo, irmão, em que mundo que você vive? Entendeu? Quem disse para você que você merece isso agora? Quem disse para você que está no teu momento? Quem disse isso para você? Quem falou? Foi teu pai? Desculpa, o teu pai está lá dentro da sua casa. Aqui fora é mercado. O que foi ensinado para você? Então, tem algumas realidades que parece que não se conectam. E daí vem o choque do mais velho, vem o choque do mais novo. E daí eu falo que a realidade que a gente está vivendo, patrônio, é a primeira vez onde a gente vai ter que ter interpolar essas duas realidades para que ambas possam estar se ajudando.
porque a geração mais velha tem uma dificuldade gigante com esses processos mais novos, processos digitais e processos tecnológicos que vêm acontecendo, tanto de rede social, tem muita gente que ainda torce o nariz, quanto de inteligência artificial, que é um mercado que está altamente aquecido, está muito aquecido, não está aquecido, ele está borbulhando, ele está fervendo de coisa. E enquanto a geração mais nova não tem a resiliência que a galera mais velha tem, que não tem aquele respeito ao tempo, ao passo a passo, né? Então eu vejo que as empresas elas vão ter que adaptar muita coisa para as novas realidades, coisas que antigamente não eram necessárias se fazer. E hoje se faz necessário, porque se você tem vontade de reter talento, você vai ter que mexer nos processos de contratação, você vai ter que mexer nos processos de construção de carreira, você vai ter que mexer nos processos de evolução do teu profissional dentro da empresa, você vai ter que mexer em todos os processos quando o assunto é o ser humano. Então, eu falo que isso vem acometendo o mercado de uma forma generalizada, não é só o mercado do agro, é um mundo que está passando por isso, né? Mas a gente precisa ter esse olhar um pouco mais crítico e um pouco mais técnico também. Cara, sabe que esse ponto que você menciona, inclusive da pressa da nova geração, né, de quem nasceu aí mais recentemente, eu tenho algo assim, um exemplo que eu trago que é muito simples, mas eu acho que mostra um pouco disso, né? Na nossa época, eu sou dos anos 80, você acho que é dos 90, né? Isso, uhum. Mas a gente tinha que esperar, por exemplo, estar preparado para assistir ao programa que a gente queria na televisão, porque ele passava, sei lá, Chaves, desenho, Power Ranger, o que fosse naquela época, a gente se condicionava a estar naquele horário, estar condicionado àquele horário para assistir. Se eu perdesse o horário, se eu não estudasse, se eu estivesse em outro lugar, eu não acordasse, eu não assistiria, só no dia seguinte, se não fosse fim de semana, né? Então a gente já, desde pequeno, sabia que tinha que esperar para chegar, para ter aquele merecimento, entre aspas, né? Para assistir o que a gente queria. E hoje não, né, cara? Você tem aí o streaming da vida que você coloca a qualquer momento e você vê criança muitas vezes na revista tentando passar, ou no jornal, na folha de papel tentando passar como se fosse tablet, ou seja, é uma geração que muito mais acelerada e, consequentemente, isso, a hora que chega no mercado de trabalho, leva essa carga de celeridade aí e espera também uma resposta mais rápida, né? É um conflito geracional que precisa, como você disse, né, ter essa interpolação para que a gente possa caminhar junto, né? Ambas com muita prosperidade, junto, exatamente. Você tem um ponto também que eu acho que é muito legal, anotei no dia da tua apresentação, que você falou o seguinte, o comportamento do cliente mudou, o nosso comportamento enquanto vendedor, né, enquanto alguém que está levando uma tecnologia, uma ferramenta, enfim, também precisa mudar. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Patrone. O que eu falo sobre comportamento do cliente? Vem um pouco em junção com essa mudança de cenário de gerações que estão assumindo a fazenda, mas por conta do nível de acesso à informação, Patrone, o cliente está comprando de uma forma diferente. Então, eu olho para o meu mercado assim. O insumo agrícola, ele nunca foi um produto que o produtor queria. Ele sempre foi um produto que o produtor precisou. E quando você tem um produto que o produtor precisa e ele não tem um fácil acesso, como era antigamente, né, vamos colocar ali anos 80, anos 90, não era de fácil acesso, era um produto técnico e eu precisava de alguém para me orientar e eu precisava de um posicionamento específico, eu não podia fazer de qualquer jeito, porque senão podia acontecer alguma cagada. Eu sou amarrado com quem me oferta. Eu estou amarrado a comprar com quem está me ofertando. Só que conforme o tempo passa, Patrone, o mercado vai evoluindo, a globalização vai acontecendo de uma forma um pouco mais intensa, a internet explode de informação, o mercado brasileiro se abre, por exemplo, para o mercado chinês, que é aquilo que a gente está vendo na realidade hoje, né? O mercado brasileiro se abre para o mercado chinês. Cara, quando você se depara com isso, você está vendo aquilo que o produtor precisa, todo mundo tem. Então, por que eu falo que o comportamento do consumidor mudou? Porque o mercado mudou. Então, por conta do mercado ter mudado, não tem como o comportamento do consumidor não mudar junto. Porque aquilo que uma empresa tem, a outra tem também. E eu vejo muito assim, muitas empresas, principalmente distribuição. Olha só o que acontece nesse cenário. A distribuição classifica assim, Natan, mas os meus produtos são produtos diferenciados, porque a minha assistência técnica é uma assistência técnica diferenciada. Eu falo, beleza, mas isso é o que você acha ou que o teu cliente enxerga? Aí quando eu faço a pergunta para ele, ele não tem resposta. Eu falo, pois é, você não tem resposta para isso. Porque não é o teu cliente que fala que a tua assistência técnica é diferenciada, mas o meu cliente fala. Eu falei, quantos clientes teus falam? Vamos cair para a realidade, porque nem para mim é assim. Quantos clientes teus falam que você é o cara exclusivaço, que compra somente com você? Eu falo, o mercado não é desse jeito, o mercado não é assim que funciona. Então eu tento trazer para a realidade. Como é que está o mercado, como é que está o comportamento do cliente? O cliente consegue acessar todos os produtos que ele precisa em qualquer barracão.
em qualquer loja, em qualquer esquina. Eu falo muitas vezes que o mercado de distribuição de insumos, ele se tornou farmácia. Ele se tornou um mercado, onde você entra, você escolhe aquilo que você quer comprar. Se você tem preço, você vai vender. Se você não tem preço, eu vou comprar na concorrência. Quantas vezes você já não fez isso na vida, patrônio? Foi numa farmácia, olhou um preço de um remédio e falou assim, tá, porra, nesse preço aqui. Aí você vai no mercadinho um pouco mais para trás, o preço está um pouco mais em conta. Fala, não, vou comprar aqui. É o mesmo produto, porra. O mercado de insumos se tornou isso daí. Mas por que se torna isso, patrônio? As indústrias são as mesmas. Eu tenho Bayer, eu tenho Syngenta, eu tenho BASF, eu tenho Corteva, eu tenho FMC, eu tenho Sumitomo, eu tenho Ihara, eu tenho todas as grandes do mercado, eu tenho BASF, eu tenho todas as grandes do mercado distribuindo o produto deles para todas as distribuições. Então, todo mundo tem 10 marcas. Cara, então, concorda comigo que está praticamente virando genérico? Ah, mas porque um é diferenciado do outro. Eu falo, irmão, o produtor não olha isso. O produtor, no final das contas, ele vai comprar uma caixa que vem 4 galões em branco, ou ele vai comprar um galãozão de 20, brancão e tudo mais, só tem um rótulo, porque no final das contas é a mesma coisa, até a embalagem é a mesma. Então, ele não vê muita diferenciação nisso daí. Quando você vai para o lado da compra, aí você começa a entender que o mercado de venda de insumos ele se tornou um mercado de venda de crédito e não de venda de produto. Porque o que o produtor sempre precisou? Eu preciso plantar, eu preciso cultivar, eu preciso ter todo o estabelecimento da minha lavoura e eu preciso colher para que depois eu possa te pagar. Então, eu preciso ter caixa para poder financiar tudo isso, eu preciso ter fluxo de caixa para poder manter tudo isso rodando, para que o meu produtor lá na frente possa estar me pagando. Beleza. Então, você não está vendendo insumo, você está vendendo crédito. E por conta desse ideal de, porque o produto é diferenciado, porque antigamente não precisava disso. Eu falo que as mudanças no agronegócio, elas sempre acontecem num formato um pouco mais truncado, por conta do tradicionalismo, por conta do conservadorismo, por conta do movimento, por conta do estilo que o produtor tem. A simplicidade do cliente faz esse mercado ser o que é. Só que quando eu olho para o contexto velocidade daquilo que o mercado está apresentando, eu falo assim, cara, ou a gente se adapta ou a gente vai ficar muito para trás. Então, eu falo que as grandes distribuições, elas se mantêm no mercado, por quê? Porque elas têm fluxo de caixa para poder financiar o produtor. Consegue manter isso. Agora, e quem não consegue, Natan? Cara, quem não consegue dificilmente vai conseguir estar fazendo negócio, ainda mais numa situação de governo que a gente está vivendo hoje, numa Selic a 15%. Cara, no final das contas, o cliente ele vai estar olhando o quê? Ele quer um atendimento diferenciado? Ele quer. Ele quer um produto diferenciado? É lógico que ele quer. Só que eu não posso negar que o comportamento desse cara, ele também se movimentou para preço por conta de nós termos os mesmos produtos na gôndola da minha loja. Então, é esse ponto de vista que eu quero trazer para o pessoal. Então, eu falo assim, aí o pessoal pergunta, tá, mas como é que eu faço então, Natan? Já que o comportamento do produtor mudou. Eu falo, o contexto agora é serviço, meu amigo. Serviço. Aí, se você vende só o produto e não tem serviço, você vai vender o quê? Você vai ter que baixar a tua margem, você vai ter que vender com preço mais baixo, você vai ter que você vai ter que financiar esse cara ou vender à vista, aí você vai ter que se sujeitar a vender para clientes que querem pagar na bacia das almas e você não vai conseguir ter o teu ganho, porque o produto é o mesmo. Você está competindo, é nível de mercado isso, é como se você fosse uma farmácia. O que você vê as farmácias fazendo hoje, patrão? Farmácia virou mais conveniência do que qualquer outra coisa. Você não vai lá na farmácia para comprar remédio, você vai na farmácia para comprar ração de cachorro, você vai na farmácia para comprar um sorvete. Você não vai mais para poder comprar remédio. É diferente. Então, a adaptação que o mercado, que o mercadinho teve, a adaptação que a farmácia teve, a adaptação que a distribuição de insumo vai ter que ter. Ou você começa a entregar um serviço diferente, ou você começa a agregar em outros mix de produto para que você possa estar mantendo a sua margem, para que você possa estar fazendo o seu fluxo. E eu falo, o comportamento do cliente mudou porque o mercado mudou. Esse é o ponto principal. Excelente, cara, excelente. É muito, muito bacana a tua comparação, inclusive, né, para deixar uma linguagem ainda mais acessível para quem não é da área do agro e está nos ouvindo aqui. Para quem não é da área de vendas, acho que isso serve, é um recado que serve para todo mundo, inclusive. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Natan, vamos lá, só para a gente trazer aqui, cara, me fala um pouquinho de você, né? Quem é o Natan Lima? Você nasceu aonde, né? Como começa a tua relação com o agro? Isso é um ponto tradicional aqui no podcast também, a gente conhecer um pouquinho mais do lado pessoal dos nossos convidados. Vamos lá, patrônio. Eu sou Natan Lima, eu brinco com o pessoal, sou nascido e mal criado em Assis Chateaubriand, Paraná. Eu fico aqui no Oeste Paranaense, próximo a Cascavel, próximo a Toledo aqui. A minha vivência com o agronegócio, ela foi por um acaso. Eu sou formado em publicidade e propaganda, então quando eu estava no final da faculdade, eu acabei mandando um currículo para uma cooperativa chamada Cevale.
e a Cevale acabou fechando a vaga de publicidade e propaganda, mas meu currículo ficou lá dentro. E daí acabou tendo a oportunidade de ser vendedor, porque a minha realidade de mercado já era com vendas, né? Então, na época, eu estava ali com 20 anos, mais ou menos, quando aconteceu isso daí. E eu tinha experiência com vendas, venda de painel, venda de adesivo, venda de calçado, venda de site, né? Tudo voltado para publicidade e propaganda no começo, venda de material de construção, então, algumas coisas assim da publicidade, outras não, mas eu sempre vendi. Então, a minha vivência sempre foi comercial. Meu pai é gestor comercial, meu pai faz gestão comercial até hoje. Ele não é do agronegócio, ele é do varejo. Meu pai é vendedor de artigos esportivos, né? E administra uma loja. Cara, eu venho dessa realidade comercial, sempre fui ligado nesse contexto de atendimento ao cliente. E daí, quando veio a oportunidade de vender para produtor rural, eu pensei assim, falei, pá, se eu já vendi tanto produto na vida, qual que é a diferença de vender mais um, né? Então, quando eu caí para dentro, eu comecei como o famoso vendeneiro, eu comecei como o cara que oferta produto no balcão, né? Só que para mim sempre foi muito tranquilo. Não quero isso, tá, mas o que está faltando? Então, a tática da venda, a estratégia da venda, para mim sempre foi algo muito minha. Eu aprendi isso na base da pancada, mas antes do agronegócio, né? Então, eu sempre vim nesse contexto de atendimento, de entender como o cliente funciona, de entender uma objeção, de entender como que eu faço uma oferta, como é que eu estruturo a apresentação de um produto. Começa sempre pelo mais caro, depois do meio, depois do mais barato. Então, eu comecei no agronegócio dentro da Cevale, no balcão, e daí eu passei por algumas regiões. Então, vamos lá, Maripá, eu passei por Barra Catarinense, eu passei pelo Encantado do Oeste, por Goiuerê, por Palotina, por Terra Nova, por Assis Chateaubriand. Então foram unidades que eu acabei trabalhando, né? Algumas foram somente passagem, porque eu era trainee, né? Que eu estava em época de treinamento, então foram passagens de 2 meses, 3 meses aí, só para poder pegar experiência em uma região diferente. As outras já vieram num contexto de ser responsável pela unidade. Então, dentro das regionais onde eu estava atuando, eu sempre tive muito esse contexto de estratégia. O que eu posso fazer, o que dá para fazer diferente, o que eu posso cuidar, onde que eu piso, onde que eu não piso, para onde que eu vou, o que eu deixo de fazer, e sempre muito orientado por uma governança muito forte. Então, eu sempre tive essa visão hierárquica do agronegócio, de respeitar o meu gestor, respeitar o meu supervisor, respeitar o agrônomo que está aqui do meu lado, o meu colega de trabalho, enfim. E nesse meio tempo, eu acabei começando a cursar agronomia, via vantagem, estava dentro da cooperativa, comecei a cursar agronomia, e daí me lancei. Falei, não, cara, para mim vai ser muito tranquilo, porque eu já trabalho no mercado, então eu vou fazer agronomia de noite, vou juntar o útil ao agradável. Então, estudando agronomia, trabalhando na Cevale, trabalhando na cooperativa, vendendo, já pegando todo esse macete do comercial, você acabava percebendo que a agronomia ia ser um plus para que eu pudesse ter uma diferenciação de mercado, ou seja, experiência com conhecimento agronômico, né? Então, eu acabei tendo a felicidade de, no final do curso de agronomia, ir para a representação comercial, que é conhecer o outro lado do balcão, né, que é conhecer o ponto de vista de atendimento ao cliente no campo, mas também ter que ter aquele respeito pelo canal que representa ali o teu produto. Então, eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa chamada Giroagro, fui representante da Giro, né, fui DM representante, eu fiquei 2 anos na Giroagro e atendi a região aqui de Assis Chateaubriand. Então, fiquei fazendo todo esse contexto, peguei um know-how muito forte, né, nessa parte de representação comercial, esse atendimento de um canal, né, além do atendimento do produtor a campo também, né. Na Cevale eu fazia alguns atendimentos a campo, como eu disse, na região de Goiuerê principalmente, então eu tive a felicidade de poder fazer isso daí através dos meus colegas agrônomos, né, que precisavam dessa assistência também. Então, eu sempre fui o cara que aprendeu na base da pancada, sabe, patrônio? Então, nesse contexto, já tendo cooperativa no currículo, já tendo representação comercial, eu tive, mais uma vez, a felicidade de ser convidado para poder estar prestando a minha primeira consultoria agronômica. Então, eu já tinha formação, já tinha experiência. Aí foi mais um lado de ser consultor, comprador de insumo, do que somente o cara que vai para campo, né? Então, fui virar o comprador de um produtor chamado Reinaldo Zortea, inclusive manda um abraço para o Reinaldo aqui, né? Deve estar escutando a gente aí. Então, o Reinaldo me chamou para ser comprador dele. E daí eu falo que é uma experiência que todo vendedor poderia passar, né? Que é ser, além de ser vendedor, você está do outro lado do balcão, que é o lado de quem assina o cheque, é o lado de quem domina a conversa. Então, o produtor tem muito ponto de vista, o produtor tem muito jeito de comprar, o produtor tem muito macete. Então, essas realidades, patrão, é o que eu acabo trazendo para dentro da linha de treinamentos, para a linha de consultorias que a gente acaba entregando para as empresas. Então, essa é a minha experiência profissional que me embasou para fazer aquilo que eu faço hoje. Só que hoje eu já estou há praticamente 4, 5 anos aí fazendo palestras, treinamentos, consultorias de forma exclusiva. Teve um tempo que eu tive que balancear as duas coisas, né? Tanto a consultoria agronômica quanto a consultoria empresarial. Só que hoje a gente já está numa pegada de crescimento alta, forte, e a gente consegue estar atendendo grandes empresas. Então eu tenho
BASF no currículo, eu tenho FMC no currículo, como empresas bem atendidas, que já vão para trabalhos de muito tempo. A gente tem a felicidade de atender a Bayer também. E isso na parte de defensivos. Aí quando a gente vai para a linha de fertilizantes foliares, eu tenho a Bince, que é uma grande cliente nossa também, inclusive a apoiadora do nosso canal, que é o Carona do Agro. Então, eu tenho grandes empresas dentro dessa linha de atendimento. O Forte Green também é uma grande empresa que a gente atende, inclusive mando um abraço para os meninos lá também. Eu tenho a Gota do Júnior, que a gente prestou consultoria recentemente. Então, cara, são N empresas dentro do agronegócio que a gente vem atendendo e graças a Deus a gente vem conseguindo se posicionar muito bem frente a isso. Muito bom, cara, muito bom. Você trouxe aqui para fazer uma pontuação também a essa importância de ter a vivência do outro lado do balcão, né? Inclusive, você trouxe, nesse mesmo dia que eu vi, de ontem para hoje aqui, né, uma orientação, uma resposta a uma pessoa que fez a pergunta, né, sobre, olha, o produtor está sem dinheiro, não quer comprar, e eu preciso vender. Você falou, você tem que entender que não é resolver a sua necessidade, mas entender a necessidade do produtor, né? Então, essa experiência de ter os dois lados do balcão. Acho que é muito legal você trazer também esse ponto de vista. E mais ainda, né, a forma como você enxergou a oportunidade que você estava tendo, sendo publicitário, formado em publicidade, trabalhando no agro, viu que havia a oportunidade de aprimorar ainda mais o conhecimento por meio da agronomia, né, se lançou a fazer essa faculdade, a cursar, né, à noite, né, ou seja, trabalhando de manhã, de tarde, estudando à noite. Então isso mostra também que para a gente chegar a algum lugar a gente tem que se dedicar, inclusive na questão tempo, né? É importante a gente realmente buscar o conhecimento para ampliar o nosso leque. 4 a 5 anos que você está nessa nova fase da tua vida, vem decorrente, essa mudança aí decorre também no momento da pandemia ali, né? Foi mais ou menos por ali que houve essa migração de carreira, né? Exatamente. Beleza. Você citou a Carona do Agro, vamos falar um pouquinho desse projeto, cara. Um projeto que você já lançou há algum tempo ali e agora vai retomar a partir aí das próximas semanas, tem produto novo saindo no ar. Fala um pouquinho do Carona no Agro. Pois é, Patroni, eu sempre senti essa vontade de trazer pessoas que tanto têm perfil alto quanto que têm perfil baixo, no sentido Instagram, no sentido rede social, o high profile ou low profile, né? Então, eu vejo muitos profissionais aí que falam muito bem, são bem posicionados, mas eu também conheço muitos profissionais que têm um conhecimento gigante dentro da área comercial que não têm uma atividade muito forte dentro das redes. Então, eu percebi que a Carona do Agro poderia ser uma oportunidade grande para que essas pessoas pudessem estar conversando e trazendo essa vivência delas também. Então, esse projeto ele começou em 2023, né? Eu acabei começando ali dentro de uma caminhonete para poder estar trazendo a galera para poder conversar. A gente trouxe algumas personalidades ali, alguns profissionais de campo, para poder estar conversando também. Só que hoje a gente traz uma roupagem nova, então a gente está trazendo um programa, né? Então, a gente tem um espaço aqui na região de Toledo, da família Durigon. Mando até um abraço para o Vitor e para o Edu aí, que nos apoiaram bastante, o pessoal do Empório da Carne. Então, eles cederam esse espaço para nós. A gente faz todas as gravações ali dentro do espaço da família. Então, é uma chácara bem arrumada, uma chácara toda enfeitada, né? Ela é toda paramentada, assim. E quando a gente vai para a linha de conversa, parece uma casa de vó, né? Então, é um acolhimento muito legal que tem ali. Então, eu trago o profissional, né? A gente chama a galera para poder chegar para cá e a gente entrevista e vai falar daquilo que o profissional tem capacidade, vamos falar de agronegócio, vamos falar do teu trabalho, vamos falar daquilo que você está fazendo, vamos conversar, vamos trocar ideia. Então, a gente tem a intenção aí de atingir grandes nomes no mercado. Então, a gente já trouxe Vanderlei Campos, Rafael Levore, Andrei Zapani, o Casal do Agro. Os próximos convidados aí já são Bruno Dupin, Camila Teles, que a gente já tem para poder estar conversando também. Aí eu tenho Nelson da Fazenda Rosimara, eu tenho o Lucas, o Lucas Reis, né, que já fez dupla com o Lucas Reis e Tássio, né, era o violeiro, vai estar conversando com a gente também. Aí eu tenho alguns profissionais que já não tem um perfil tão alto, mas são profissionais que já tem uma bagagem de mercado gigante. O Eduardo vai estar vindo com a gente também. Então, cara, tem uma quantidade de pessoas aí bem legal para poder estar conversando. E a sazonalidade do podcast, do programa, vai ser de mais ou menos 15 dias. Então, a gente é um videocast, né? Então, a gente vai ter tanto vídeo quanto áudio, cortes, enfim. E a gente está tendo a felicidade de ter o apoio da Bince, né? Que foi a nossa primeira apoiadora, que peitou o negócio junto com a gente, falou, não, Nata, a gente quer fazer, né? Então mando um grande abraço para o Nilson, para a Nubia aí também, e o Lucas Ávila, né? Que falaram, não, Natan, vamos junto, vamos fazer esse negócio acontecer, e está dando muito certo, eu fico muito feliz. Então, há também o Matheus da Brutus, né? Que apoiou a gente com as caminhonetes também. Tem uma galera envolvida, sabe, patrono? Então, eu fiz um programa junto com os parceiros que eu acredito que apoiariam, que daria certo, a galera que olharia para esse negócio e falasse assim, não, Natan, vamos encarar junto, e está dando muito certo, graças a Deus, e a gente está com programação aí para a primeira quinzena de novembro já lançar
o primeiro episódio, então vai estar sendo lançado um episódio no YouTube, né, gravado, e os cortes vai estar sendo feito ali através das redes, Carona do Agro. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais, né, no Spotify também, já pode seguir a Carona do Agro lá. Maravilha. Ó, eu vi o teaser em primeira mão aqui, pessoalmente ali com o Natan, no celular dele, tá? Não mandou, não tá divulgado ainda, e tá muito bacana, certamente vai fazer muito sucesso. Natan, vamos para a reta final do nosso bate-papo aqui. A gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui, mas antes de eu fazer as 3 perguntinhas, eu vou lançar um outro, a partir de hoje, um novo quadro aqui do nosso podcast, que vai ser 3 dicas do entrevistado. Então vamos lá. Você tem muita orientação, olha lá, traz 3 dicas aí fundamentais para o teu público aí. Vamos lá. Vamos lá. Primeira dica, tenha fome, porque sem fome de vendas você não sobrevive nesse mercado. Então não é só esperar as coisas acontecerem, é você que tem que ir atrás. Então pode não ser somente a fome de vendas, mas a fome de querer conquistar alguma coisa, até mesmo um cargo novo, um emprego novo. Você tem que ter essa vontade, tem que ter esse ímpeto. E sem essa força de vontade, sem essa fome, você não consegue chegar. E segundo ponto, Patrone, o conhecimento técnico ele não é mais um diferencial, ele é uma obrigação. Então não encarem o conhecimento técnico como algo, meu Deus, eu sei disso daqui, eu sei essa informação, eu tenho essa informação e por conta disso eu consigo agregar para a realidade do produtor. Não vá por esse caminho. Você tem que saber diferenciar informação de conhecimento. E conhecimento vem com vivência, não vem somente com estudo. Tá? O produtor precisa de gente que tenha prática para que ele possa estar tendo resultado. Então você precisa primeiro ter fome para poder correr atrás e você precisa entender que você precisa de conhecimento. Conhecimento vem com vivência. O que muitas vezes as pessoas têm e julgam como conhecimento, na verdade, se chama informação. Então, informação o produtor rural tem. O que ele precisa é de vivência e de prática no campo para que ele possa ter resultado. E terceiro, Patrone, como sugestão, cara, aprenda a dar tempo ao tempo. As coisas muitas vezes não acontecem no tempo que a gente quer. A gente tem que batalhar, batalhar, batalhar. E eu até trago uma frase de um cara chamado Bernardinho, que é um grande técnico, né? Eu estava conversando ontem com a galera da Confraria de Vendas, né? Que é o nosso grupo seleto ali. Eu trouxe esse livro para eles, né? Dentro do Clube do Livro que a gente tem. E eu falei para eles assim, ó. O merecimento do ouro é tão importante quanto a medalha de ouro. Então, o contexto não é o ganho no final, mas é se você fez tudo aquilo que era possível para que você merecesse aquilo. Então, se você fez por merecer e não ganhou, pelo menos você fez por merecer. Então, significa que você já sabe o caminho correto para que você possa conquistar o teu objetivo no final das contas. Então, aprenda a dar tempo ao tempo, porque muitas vezes você não vai ganhar medalha, mesmo tendo merecido ela. Né? Então, as coisas não acontecem no nosso momento. Acontecem, talvez, ali por um dedo divino, ou por um bem maior, ou para um mal menor. Eu sempre acredito assim, que Deus sempre coloca a mão. Mas eu falo, cara, não deixe de se empenhar para poder fazer aquilo que é importante. Então, tenha claro que o merecimento faz parte desse processo. Então, o merecimento ele vem com o tempo, né? Vem com dedicação, vem com batalha. Talvez essas sejam as minhas 3 dicas aí mais valiosas que eu posso estar passando para o meu público. Muito boas, cara. Eu gostei. Tenha fome, conhecimento técnico não é um diferencial, né? A vivência, a experiência é que entra como um diferencial, além do conhecimento, e aprenda a dar tempo ao tempo, né? O momento do ouro, o momento do pódio, ele passa, né? Ficam as lembranças, mas o caminho, o aprendizado realmente fica permanente, né? Isso pode ser aplicado várias e várias vezes. Muito legal. Vamos lá para as 3 tradicionais, Natan, para a gente fechar o bate-papo aqui. Me fala qual a pergunta que você, Natan Lima, gostaria de ter que responder um dia que não te perguntaram ainda, hein? Pode ser lá no futuro, aí é por sua conta. Caramba, velho. O que você gostaria que um dia chegassem para você para te perguntar? Cara, eu nunca pensei por esse lado, Patrone, mas talvez assim, Natan, como é que você conseguiu, eu espero conseguir fazer isso em algum momento, mas como é que você conseguiu fazer determinada empresa de distribuição sair da situação de RJ e conseguir aumentar a lucratividade dela, conseguindo ter resultado e sair da situação ruim que ela estava? É uma pergunta que eu gostaria de responder no final. Não no final, né? Lá no futuro. Eu gostaria de poder viver essa realidade, de estar dentro de uma empresa que está passando por uma dificuldade e conseguir fazer com que os gestores olhassem de uma forma diferente, talvez enxergar da maneira como eu enxergo, através daquilo que a gente tem de experiência positiva com as empresas que a gente atende e com os resultados positivos que a gente tem, com as mudanças que a gente vem implementando. Então, eu gostaria de poder responder essa pergunta lá no final. Como que eu consegui fazer uma empresa que estava numa situação difícil financeira, conseguir fazer ela prosperar e talvez ali desenhar uma longevidade dentro do mercado? Talvez seja isso. Eu acho que é a pergunta que mais me impacta hoje. Muito bom. E num cenário, infelizmente, muito atual, né, Natan? A gente vive um momento realmente em que essa sigla, né, a recuperação judicial, a RJ, está muito em evidência, né? Vamos lá, para a segunda pergunta aqui, uma curiosidade sobre você, cara, algo curioso sobre o Natan Lima aí, que só as pessoas mais próximas conheçam. Só vai dividir com a gente aqui. Cara, eu sou um cara muito simples, mas eu gosto de coisa boa.
Então, eu tenho simplicidade, mas eu não deixo de praticar meu merecimento também. Então, eu sou um cara simples, mas eu gosto de ter tempo com a minha família, gosto de ter tempo com a minha esposa, com o meu filho. Eu gosto de andar de moto, eu gosto de andar de carro, eu gosto de viver esse lado do viajar, eu gosto de ter tempo para mim. E eu me dedico, eu falo assim, eu me dedico muito mais para isso do que somente para o lado do trabalho. Então, eu acredito que é nesse ponto, né? Eu coloco empenho para isso, apesar do tempo ser um só, né? Então, eu tento fazer aquilo que eu gosto enquanto eu trabalho. Talvez seja algo que as pessoas que eu falo pouco sobre isso, né? Talvez não é um lado que eu traga tanto assim. Mas eu gosto de comer uma carne, eu gosto de assar um churrasco, eu gosto de viajar, eu gosto de ter tempo para mim. Talvez seja esse um lado que eu não fico mostrando muito. Eu sempre posto muito trabalho, mas, cara, o Natan não é só trabalho, né? Eu tenho muito tempo. Eu gosto de ter tempo livre também. Então, isso faz bem pra caramba pra mim. Isso aí, inclusive mentalmente, né? Faz muito bem, né, cara? Pra quem tá próximo a gente, pra gente, evidentemente. E pra fechar, Natan, essa é simples, tá? Para as pessoas quiserem passar a te seguir aí, qual é a tua arroba, o nome que você tá no Instagram, no LinkedIn, enfim, nas redes sociais como um todo? Show de bola. Lá no LinkedIn você pode procurar o Natan Lima, Natan com TH, tá? N-A-T-H-A-N, N no final de navio, Lima. E no Instagram você pode procurar o @Natan Lima Agro, né? O Lima finaliza com A e o Agro começa. Então, Natan Lima Agro. Então, não é Limagro, é Lima Agro. Então, Natan Lima Agro, você pode estar encontrando a gente dentro do Instagram. Então, todo dia a gente está entregando conteúdos diferentes lá. Todo dia a gente está dando pancada em um, ouvindo o outro, respondendo caixinha de pergunta. Inclusive, lancei caixinha de pergunta enquanto estava aqui no programa do Patrônio. Se quiser fazer pergunta lá também, Patrônio, eu vou estar lá para te responder, tá? Tamo junto. Vamos que vamos, meu amigo. Cara, te agradeço demais, né? Te parabenizo mais uma vez pela simplicidade, como eu disse no começo, pela verdade que você busca sempre entregar ali na tua rede social, nas tuas apresentações, né? O marido da Maiara, o papai do Noah, que inclusive passou aí, né? Próximo a você aí, tá junto aqui, com a família enquanto tá no bate-papo. Te agradeço, cara, te parabenizo. A Maiara tá aqui na minha frente, o Noah tá aqui do lado aqui. Tô escutando aqui. Deixa um abraço pros dois aí, cara. Bem Parabéns, ligado. curta a tua família, curta o tempo que você tiver disponível aí e vamos pra cima, amigo. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigado, Patrônio. Obrigado pelo convite e espero você também na Carona do Agro. Já deixo o convite aberto para que você possa estar junto com a gente, trazendo a sua vivência, trazendo a sua realidade para cá também, tá? E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.